Olá pessoal, muito bom Boa dia. Noite. Emerson, Está mais uma vez do centro de São Miguel dos Campos, com novas informações. É claro, vocês estão vendo aqui um monte de fio aqui do microfone, tá certo? Tá tranquilo. Agora para você que está ligadinho conosco, em qualquer parte de São Miguel dos Campos, deixando o meu abraço e o meu carinho especial. Hoje nós estamos aqui na Secretaria de Educação do município, né? Alguns professores vieram para cá para protocolar um ofício de prestação de contas ao prefeito e também à secretária do município a respeito dos precatórios que está sendo, que foi agora nos últimos dias, né, destacado como um fator preponderante e que já deve entrar na conta dos professores, que é algo agora oficial, né? E a gente vai trazendo esses detalhes e muito mais no decorrer. Inclusive, nós vamos falar sobre esse assunto no próximo programa, batendo de frente com o Cláudio Julião e toda a nossa equipe que vai estar aí engajada nesse assunto. Mas antes, nós estamos aqui com a professora Quitéria Julião. Ela vai falar um pouquinho a respeito deste protocolo e que ela está aqui em frente à Secretaria de Educação do município em São Miguel dos Campos. Bom dia, professora, seja bem-vinda, fique à vontade para esclarecer, né, esse fato interessante e esse protocolo que a senhora está fazendo aqui. Bom dia, Emerson, bom dia aos telespectadores do Alagoas NT. Trazer e a gente vai anunciar, a gente só anuncia no dia, suspense total, tá bom? Aqui direto... O Alagoas NT não perde tempo. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Agora, batendo de frente, Cláudio. Chiquinho Seabra abriu. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para Olá pessoal, muito bom dia. Emerson, mais uma vez do centro de São Miguel dos Campos, com novas informações. É claro, vocês estão vendo aqui um monte de fio aqui do microfone, tá certo? Tá tranquilo. Agora para você que está ligadinho conosco, em qualquer parte de São Miguel dos Campos, deixando o meu abraço e o meu carinho especial. Hoje nós estamos aqui na Secretaria de Educação do município, né? Alguns professores vieram para cá para protocolar um ofício de prestação de contas ao prefeito e também à secretária do município a respeito dos precatórios que está sendo, e foi agora nos últimos dias, né, destacado como um fator para ele ou para o seu grupo. Ele entendeu que o processo para integrar a Câmara de Vereadores, disputando hoje, ele se posiciona como pré-candidato a vereador. Isso é salutar, respeitoso na política. Sim. Eu não vejo isso como algo pejorativo ou desrespeitoso diante dos eleitores. Ele só vai ter um trabalho de redirecionar todo o processo político que ele já posicionou nesse momento. E a política é tempo, e hoje, tempo na política, infelizmente ou felizmente, o relógio não está muito bem antenado com os pré-candidatos. Eles têm o tempo como inimigo, principalmente nesse universo de pandemia. Então, acredito que ele fez uma escolha assertiva em ser pré-candidato a vereador. Ele tem um nome interessante, tem um legado público, foi secretário de Infraestrutura de São Miguel dos Campos na gestão do ex-prefeito Jorge Clemente, mas hoje eu entendo e sei, o legado político como prefeito de São Miguel, se um dia ele sonhou, infelizmente está encerrado. Essa eleição para ele é crucial, é vencer ou vencer. Pois é, rapaz, eu fiquei tão triste quando soube dessa informação, ó. Eu tô tão triste, porque, pô, velho, o cara sentou aqui na minha bancada. Sentou aqui, Cláudio. E disse, você não tá falando com disse-me, disse não, você tá falando com um candidato a prefeito. Foi desse jeito que ele falou aqui, foi ou não foi? Todo mundo aí viu. Sim. Eu tenho essas imagens gravadas. É ou não é, Chiquinho? Eu sei que é um cara inteligentíssimo, Chiquinho Seabra. Sim, ele fez a leitura do processo. Outra coisa, se o povo não votava nele para prefeito, vai votar para vereador e vai ser um dos melhores vereadores que São Miguel dos Campos já viu. Já fiz um mexão, viu? Depois ele não diga que eu não fiz um mexão, viu? Vai ser o melhor vereador que São Miguel dos Campos já viu. E vai fiscalizar com força, porque de problemas o cara entende. Ele sabe o que tá certo e o que tá errado e mais. Ele vai dizer pra você, Miguelense, assim, ó. Aquela rua precisa disso, porque isso ele tem experiência. Mas ele abriu. Eu acho que na parte de infraestrutura ele tem um diferencial muito grande pela formação que tem. Eu acredito também que, tendo a Casa Parlamentar de São Miguel como modelo, ele
vencendo é um ente diferente. Sim. É alguém que tem bagagem, ele tem oratória, ele tem peso político, tem know-how a nível de Estado, tem grupo político, se relaciona bem, tem uma equipe boa e comprometida com o mandato, porque, Emerson, eu acredito que o PSDB hoje em São Miguel dos Campos faz um vereador. A briga lá está entre o Edson, o Jair Ramos e o Chiquinho Seabra, com todo respeito aos outros. Sim. Eu acho que a briga está aí. E dentro disso daí, quem vencer esse processo, se for o Chiquinho, ninguém sabe, mas se for o Chiquinho, essa turma se unifica em volta do mandato e fortalece ele no parlamento. Então, nessa parte que você falou e foi muito feliz da infraestrutura da cidade de São Miguel dos Campos, sem dúvidas foi secretário, sabe lidar com dinheiro público. Diga-se de passagem, que em uma gestão um pouco conturbada, entregou o cargo, mas saiu ileso, sem sombra de corrupção, não mexeu errado no dinheiro público, é um homem comprometido e muito respeitoso no campo político. Ele consegue conversar com todos os segmentos, com todos os partidários, com todas as ideologias e tem responsabilidade. Olha, eu vou ser sincero, eu gosto demais do Chiquinho Seabra, eu via ele como um candidato forte aqui dentro. Diferencial. Entendeu? Com um conhecimento extraordinário. Eu gostaria até que a Noa colocasse um pedacinho, sem áudio mesmo, só para o pessoal ver em casa, a entrevista que a gente fez aqui. Foi uma das primeiras entrevistas que nós fizemos e foi muito bacana. É um cara sensacional, gosto dele demais, mas, Chiquinho, você disse que não ia abrir. Você disse aqui. Disse ou não disse? Você disse, você sabe que você disse. E como aqui é batendo de frente, você sabe. Bateu de frente, a gente mostra. Mas eu acredito no potencial do Chiquinho. E olha, Cláudio, diferente de você disse aí que para prefeito acabou para o Chiquinho, eu discordo. Já que o Chiquinho vai entrar como vereador, batendo de frente, sim, ele vai ter oportunidade para mostrar o trabalho dele, para mostrar como ele é um cara competente e que vai defender o povo e vai ter sim chance para prefeito, porque o povo de São Miguel quer um miguelense com qualidade, com estrutura, um cara experiente e que pode fazer sim uma boa administração na frente dessa prefeitura. Eu acredito, Emerson, assim, que não acabou para prefeito, só reposicionando meu comentário. Sim. Acabou se ele perder o processo. Ele tem que saber lidar com a derrota também. Sim. Porque política é vitória e derrota. Porque na outra eleição, ele também era pré-candidato a prefeito e desistiu do processo. O segundo processo se iniciou 4 anos após. Sim. Ele desistiu para ser vereador. Se ele perder a campanha para vereador, infelizmente, ele só se torna um grande quadro técnico. Dentro do espaço da disputa pública, aí só vale quem disputa e quem tem voto. Você viu, né? Falou especialista, eu só sou curioso. Então, falando aqui de curiosidade, vocês viram a imagem do Chiquinho aqui com a gente, né? Tá passando aí ao vivo. A gente fez uma entrevista com ele, muito bacana, por sinal. E eu quero dizer para você uma coisa, Chiquinho, muito importante. Eu torço para que você possa ser eleito. E sim, eu espero que você trate a eleição para vereador como você ia tratar para prefeito. Com muita dignidade, respeito e compromisso. Porque eu vou concordar com o Cláudio no caso se você perder para vereador. Porque eu acho que nem você mesmo vai querer entrar mais para ser candidato a prefeito. É ele, Cláudio, que não vai querer mais ser candidato a prefeito. Porque eu sei de muitos casos que o cara bateu na tecla 10 vezes e no final acabou sendo eleito. Sim. Né? Sim. Nós temos o caso do George Clemente, que bateu tanto na tecla que foi candidato a prefeito e venceu. Não vou comentar o que aconteceu na gestão, mas bateu tanto que conseguiu. A gente tem presidentes da República que bateu e conseguiu. A gente tem vários, né? Nós temos vários, eu posso dizer assim, exemplos que conseguiram. Mas aí eu acredito que ele possa ser uma peça fundamental. E é aqui que tudo começa. Você sentou e disse que não ia abrir, mas você olhou melhor, vou entrar pelo o gancho do Cláudio, analisou o momento e disse não é agora. Eu respeito isso.
mas eu não esqueci que você disse que não ia abrir. Chiquinho, boa sorte no seu processo eleitoral. Parabéns pela leitura do cenário. Nós lhe desejamos sorte aqui do Batendo de Frente. E, sem dúvidas, o eleitor miguelense precisa começar a assimilar esses quadros políticos realmente preparados. Não os quadros políticos despreparados que se apresentam em São Miguel dos Campos nos mais variados segmentos e cargos almejados. Eu vejo que realmente vai ser uma grande peça para somar dentro da Câmara de Vereadores, que precisa ser renovada com urgência. Pegando um gancho nisso, Emerson, é uma análise salutar nesse momento. A Câmara de Vereadores de São Miguel vive um momento ímpar, porque nós não vemos mais apenas duas frentes disputando as cadeiras do parlamento. Você não vê mais assim a turma, apenas a equipe do George, a equipe do Jatobal, a equipe do Pedoca. Existem outros partidos interessantes nesse processo. O próprio PSDB, o PT, o PSB. Esses partidos irão ter vaga no parlamento. Então a pluralidade partidária e ideológica nesses 4 anos irá imperar. Sem dúvida alguma, a população vai agradecer e a sociedade miguelense irá perceber a diferença que é ter partidos realmente disputando a eleição e não pessoas que usam os partidos como barriga de aluguel. Muito bem, olha, vamos para um trechinho da nossa entrevista que nós tivemos com Chiquinho Seabra aqui no Batendo de Frente. A gente volta já. Nós estamos com o pré-candidato à Prefeitura de São Miguel dos Campos, aqui ao meu lado, Chiquinho Seabra. E para a gente fechar minha pergunta de hoje, com chave de ouro, todo mundo quer saber, quem é o seu vice-prefeito? Convenções até dia 15 de setembro. Toda a política é voltada de diálogos, nós estamos conversando com muitas pessoas, temos que ter nosso plano A, B, C, D, E e F, né? Ontem mesmo tivemos uma reunião com um grupo que eu tenho um grande sonho de vir para o meu lado. E espero que a gente consiga tornar esse sonho realidade e consiga transformar a cidade de São Miguel de forma conjunta, né, com uma união, com pessoas que pensem realmente na cidade. Problema da cidade, não problema político, financeiro, que isso aí não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nós temos que discutir São Miguel, os problemas que a cidade tem e quais nossas propostas para resolver o problema. E quais são as pessoas dispostas... Muito bem, você viu aí um trechinho. Quer ver a entrevista completa? Entra na página do portal Alagoas NT e assiste do início até o fim, tá bom? Você é o meu convidado especial. Ah, você achou que eu ia deixar mais, né? Quer ver a parte onde ele diz, eu sou prefeito e não abro mão? Vai pro portal Alagoas NT, lá na página, tá lá, ele disse que não abria, não foi, Chiquinho? Vai lá na página, aqui é assim, não tem... Se falar, a gente puxa nos arquivos. Muito bem, agora virando a pauta, Cláudio Julião. Você quer falar de quê? Mande as ordens. Meu amigo tem tanta coisa para falar. França Moura tem um ditado quando você vai ser entrevistado na rádio. E é um dos grandes radialistas do estado de Alagoas. Sim, sim. Ele diz assim, tá com tempo, agora vamos falar de política. Tem que ter tempo para falar de política, meu cara. Cláudio, com o novo formato agora que o portal tá tendo, né, tá trazendo, a gente toda semana vai ter assim um bate-papo entre Cláudio Julião e Emerson Thiago para a gente fazer uma análise geral do que está acontecendo pelo mundo político. E às quintas-feiras nós vamos ter um convidado especial aqui, batendo de frente com a gente, né? Top, né, gente? Agora o problema é que os caras estão com medo, viu, Cláudio? Eu acho que não é medo, pelo menos pela lista que se apresentaram, que foi apresentada para vir para esse programa. Mas a realidade é que se todas as vezes nós pararmos para entrevistar e não trazer algum debate salutar para a sociedade, perde o sentido. Depois que perde o sentido, não tem para que continuar. Então o formato do programa foi repaginado, está muito legal. É interessante essa nossa interação. E nesse momento eu até coloco à disposição
integrar outra pessoa também em alguns programas variados para que seja um debate triplo. As entrevistas são importantes, mas sem medo, que venham para responder. A sociedade precisa ter algumas coisas esclarecidas, principalmente os vereadores de mandato. Muito bem. A gente tem que estar trabalhando, a gente está trabalhando aí para trazer algumas personalidades importantes também para o Batendo de Frente, e o que vai bater de frente, né, com algumas informações interessantes. Logo, logo você vai ter aí uma surpresa, me aguarde. Cláudio, falando agora de Paulão, aqui na cidade de São Miguel dos Campos, IFAO, vamos bater um papo sobre esse assunto. Ele esteve aqui na cidade de São Miguel dos Campos, fez uma visita muito bacana, e aí trouxe números, trouxe o reitor para falar, para poder provar, e a gente pode falar um pouquinho a respeito desse assunto que foi polêmica na página do portal Alagoas NT. Importantíssimo. Eu acredito que a narrativa no campo digital, ela deve haver. Essa narrativa anti-PT ou anti-Bolsonaro, isso é salutar para a democracia. O contraditório precisa ser respeitado e ele tem que haver. As pessoas só precisam aprender a respeitar as outras pessoas. Acerca do IFAO, do Instituto, do equipamento que foi entregue, está para ser entregue à sociedade miguelense, o Paulão foi peça importantíssima nesse processo. O Paulão foi autor desse projeto. Eu vi pessoas se degladiando nas redes sociais, em grupos e até pessoalmente tentando e dizer assim, agora que o projeto está pronto, todo mundo quer ser o dono do menino. Não é questão de ser dono, é questão de história com H, como mesmo frisou. Não é história com E, é história com H, história verdadeira. Foi o autor do projeto, isso é importante, é salutar, é merecedor. É merecedor. Então, as palavras do reitor, do Carlos Guedes, que veio uma visita anterior e veio nessa, mas nessa ele não foi obrigado, ele foi honesto, ele reconheceu aquele que trouxe o IFAO para cá. A Prefeitura de São Miguel dos Campos, nas mais variadas gestões que já passaram aqui, o único responsável, que eu posso dizer, Prefeitura de São Miguel dos Campos, que tem realmente participação naquele processo, não foi o George, não é o Pedoca, foi a era de Nivaldo Jatobá. Embora eu tenha as minhas divergências, eu preciso ser sincero e dizer a realidade como comentarista e analista político. Foi Nivaldo Jatobá, no mandato de Rosiane Santos e o vice era o Marechal, que disponibilizou o terreno para aquela obra. Então, é desonesto, é desumano, é feio você tentar usurpar o lugar das pessoas que contribuíram no processo eleitoral. Então, na época de Rosiane, ela doou o terreno, o Paulão foi até Delmiro Gouveia, essa narrativa eu acompanhei até para fundamentar essa fala. Em Delmiro, o Marechal falou com o próprio presidente Lula e o Lula palavrou num palanque a vinda do IFAO para cá. Porque há muito tempo atrás o Euclides Melo levou o IFAO que vinha para São Miguel para Marechal Deodoro, porque era vereador de Maceió e tinha boa relação com o Collor. Eram famílias. Então, quando o IFAO desembarca aqui em São Miguel, por algum desencontro, e outros deputados também trouxeram emendas, mas você não pode dizer que a participação é sua. E nessas situações eu vejo ainda as pessoas se pegando a debater pecúnia, dinheiro, o valor pecuniário da obra, e dizer assim, foram 14 milhões que o Paulão destinou para o início das obras. Foi. O projeto e mais 14 milhões. Onde é que está esse dinheiro? Eu vejo isso e eu não consigo compreender ainda, Emerson, em pleno século XXI, pessoas que não entendem do básico do direito administrativo. Quem gere o dinheiro do IFAO é a reitoria. O que é a reitoria do IFAO? O que é a reitoria? Uma autarquia pública. Ela tem autonomia financeira. O dinheiro vem de Brasília e é repassado para essa autarquia. Essa autarquia tem autonomia de aplicabilidade dos valores. Então, não teve prefeito que passou, deixou de aplicar dinheiro, a obra ficou parada? Ficou. Por quê? Culpa da antiga gestão do IFAO. E de licitação da construtora. Existe isso, a construtora pega a obra, não consegue dar sequência, paralisa tudo. E você, como repórter, já acompanha esse mundo público, administrativo, de prefeituras, de estado, você sabe que uma licitação não se faz da noite para o dia. Se faz o pregão, depois tem que licitar, existem registros, certidões para ser tirado, é o dinheiro público. Então isso travou a obra por quase 3 anos e foi destravada. Eu vi também pessoas dizer o seguinte, que agora no governo Bolsonaro,
o IFAL está sendo entregue. Eu não entro nessa narrativa. Quem apalavrou esse instituto para São Miguel dos Campos, diga-se de passagem, se foi conturbado ou não a passagem do Partido dos Trabalhadores na presidência, foi o presidente Lula. E o Paulão foi fundamental porque ainda teve que destinar no fim da obra mais 4 milhões. Ao todo quanto, Emerson? 18 milhões em uma obra. É muito dinheiro. Então, entre prefeito, saia prefeito, teve a presença do ex-prefeito George Clemente, a participação dele enquanto gestor, eu vou ser muito sincero, foi importante, foi. Mas é mais a participação do governo federal, das gestões passadas e do deputado Paulão, do que propriamente de qualquer prefeito. Quem realmente deu aquele terreno e deu suporte foi a era de Nivaldo Jatobá. Felizmente ou infelizmente, e as torcidas que ficam ensandecidas nas arquibancadas políticas aprendam a entender a atmosfera e todo o cenário administrativo do dinheiro. Porque quando você parte para a agressão na rede social e diz que o dinheiro sumiu, é uma agressão muito grave e eu acho que a democracia não precisa desse tipo de ataque. Bom, eu sei de uma coisa, eu sei que teve mais gente, teve parceiros, assim como o próprio Paulão falou que teve vários parceiros que contribuíram para que o IFAL pudesse sair. Eu também não posso deixar de estar colocando em pauta, Cláudio, que eu entendi o fato de algumas pessoas irem para... Eu entendi assim, vamos supor que o Max Beltrão veio para cá e fez uma visita lá ao IFAL. Eu entendi assim, olha, eu contribuí para vir para cá. Sim. Então eu posso vir para cá e dizer Sim. que deram início, mas paralisou e com a minha contribuição... O IFAL, sim. E a receptividade do prefeito na época do Marx, isso é importante, é uma receptividade de casa, é um respeito à cidade, alguém foi receber esse parlamentar. Felizmente, o Paulão tem uma correlação de força com o governo do Estado. O partido é o MDB. Quem é o representante do MDB em São Miguel? É o Marechal e hoje é o George, que é pré-candidato. Ele foi ali simbolizando praticamente o governo do Estado, ele foi fazer uma atividade de recepção. E as pessoas conseguem destonar isso e perder o brilho de entender que o equipamento como aquele está entregue para a população de São Miguel. E a narrativa que é criada é em cima de pessoas. E São Miguel acaba sujando uma obra-prima daquela. Eu sei de uma coisa. Independentemente de quem trouxe ou não, São Miguel dos Campos agora vai ter um Instituto Federal. Você vai estudar lá, Emerson? Né? Eu com certeza. Eu com certeza. E tomara que tenha a minha área, né? Porque só tem duas. Só tem uma e aí tá chegando mais uma, né? Muito bem. A gente fica aqui na expectativa, tem várias situações que aconteceram no IFAL, na verdade, né? É importante você que está nos assistindo, quando comentar ciente do que realmente aconteceu. Eu vi muitos comentários sem base. Somente porque alguém falou alguma coisa. Você tem documento? Não, não tem. Então fica calado. Você estava no processo? Não estava. Então fica calado. Você estava com o deputado na hora que foi pedido? Não. Você sabe como iniciou? Não. Então fique quieto. Não fale nada, não. Tá certo? Agora, quando você tiver, fale. Fale baseado, porque aí não gera um processo para você. Olha, a internet, eu costumo dizer, geralmente, tem lei. Tome cuidado. As suas palavras podem ofender alguém e alguém não gostar. E aí vai gerar um processo contra você. Tome muito cuidado. E olha outra coisa. Mesmo que seja fake, fake também é descoberto, viu? Só a dica. Perdão. Cláudio Julião, tem pauta nova pra gente hoje, pra gente falar? Eu acredito que nós devemos falar da indicação do vice da chapa do George Clemente. É uma pauta que ainda rende. Eu acredito que não foi tão pouco aproveitada pelos outros veículos de comunicação. Pelo volume de trabalho que o Portal Alagoas NT tem. É salutar trazer esse debate e desde já eu já passo para você. Ah, meu amigo, não fala para mim não que eu vou ser sincero, eu não conheço o vice do George. Eu nunca ouvi falar do vice do George, mas eu sei que é uma pessoa querida por todos. Eu sei que ele trabalha no hospital porque foi divulgado aí pelas redes sociais do George, mas eu não posso dizer, eu conheço o doutor
fulano e tal, porque eu não conheço, realmente. Agora, você tá nesse processo e conhece bem. Conte bem a história, como é que é. Conheço o processo. Eu sei que o Dr. Benildo é um médico muito antigo da Santa Casa. É uma pessoa politizada, não é um ser político. É uma pessoa politizada. Entende de política. E eu acredito que casou muito bem a formação da chapa. Até porque já haviam ventilações no cenário político. E quando a gente usa esse termo que foi ventilado é porque pode ser verdade. E chegou em um determinado momento que as indicações de vice ou seria o Marechal ou seria o Dr. Benildo. Dentro da casa do MDB. Então, o partido optou por esse homem para ser pré-candidato. O partido deve ter feito alguma pesquisa que colocou ele no páreo, né? Com certeza. E como é que ficou os outros candidatos que também estavam no páreo? Eu acho que partido tem que ter unidade. Eu vou para esse sentido, se tem unidade. E a política é para pessoas maduras. Você tem que entender em um determinado momento que talvez o seu nome não cole bem. Sim. A própria prefeitura chegou a rodar pesquisa com o nome do Pedro Ricardo, que é o Pedoca, e o Tiago, que é secretário de Finanças, e o próprio João Ulisses, que é secretário de Comunicação. Dentro dessa pesquisa se entendeu, e quem vai para a reeleição tem a legitimidade de disputar a eleição. Então entendeu que o Pedoca estava bem. É normal no cenário político ventilar o nome. Então, na cúpula do MDB, se ventilou que o Benildo seria um nome atrativo e tinha uma boa interação com o eleitorado. Eu sei que ele é médico da Santa Casa, muito antigo, muito respeitado, muito respaldado no mundo da medicina. Dizem que ele tem mais de 10 mil cirurgias em toda a sua carreira. Assistencialistas aqui em São Miguel. Então, isso pesa na hora. Vamos lembrar da eleição passada. Dizem que o fator predominante para a vitória do Pedoca foi o Dr. Geraldo como médico, um bom pediatra. Inclusive, foi meu médico enquanto criança. Uma pessoa muito importante, muito humana, muito solidária. Então, nessa disputa, agora casou tudo. Tem 2 médicos na vice-prefeitura. Eu tenho a plena consciência e eu vou fazer esse pedido publicamente. É um pedido, não é uma crítica. Se o Pedoca se reeleger, Dr. Geraldo, olha para a saúde de São Miguel. Se o George se eleger, Dr. Benildo, olhe para a saúde de São Miguel. Porque com médicos na vice-prefeitura, seja lá qual for a chapa, é inaceitável. Você está beliscando o Dr. Geraldo? Passar mal. Você está beliscando o Dr. Geraldo? Você está dizendo que a saúde não está bem? Porque você sabe que a candidatura do Pedoca foi a candidatura, a equipe que mais teve gente da saúde, né? Pedro da Saúde, que ninguém viu. Isso. Teve... Isso. teve... Eu digo que é o ilustre desconhecido. Teve aí Dr. Geraldo, né? Tem mais gente? Se tem mais gente... Tem a Graça e tem a vereadora de Janete. Ainda é um pouco atuante a vereadora de Janete. Ela é atuante. Embora ela atua mais para Coruripe. Mas é dentro do cenário dela, porque aqui você não consegue ter espaço, né? A correlação de força do Pedoca, infelizmente, não permite que ela consiga trabalhar dentro do município. Isso é uma fortíssima candidata, ela ajuda muito. Eu acho que no mundo de São Miguel dos Campos, porque parece que São Miguel dos Campos é um mundo diferente, paralelo do universo. A saúde também não vai muito bem. Sim. Isso é importante, é necessário dizer. Eu digo a vocês aqui, sem sombra de dúvidas, e falo com propriedade, eu não tenho plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde. Eu também não tenho, não. Eu entendo, e como ideologia própria do mundo político, eu tenho que utilizar o que é público. Eu tenho meu viés político. Eu ando de transporte público. Até porque a gente paga por isso, né? A saúde pública, os impostos são revertidos. E nós só sabemos realmente quando nós enfrentamos o sistema público de saúde. E aqui em São Miguel está um pouco a desejar. Isso é normal, é natural. O gestor pode ter focado mais na área da educação, da infraestrutura, mas as pessoas precisam ser bem tratadas. A pandemia foi um teste de fogo para todo qualquer gestor. Eu fui para lá, para a UPA. E eu falo isso, a UPA é administrada pela Santa Casa. E assim, eu sou muito sincero a falar o seguinte, também não tem gestor bom nessa pandemia. Mas aí quando eu fui, a secretária me ligava a cada 5 minutos. Tá explicado. É o portal Alagoas NT. Que é isso, rapaz, não. Eu acredito muito em comunicação. Se o pessoal souber, acho que dá para trabalhar, né? Mas não vou me ater na área da saúde, porque a gente sabe que é uma área muito extensa. Uns são bem atendidos, outros não, e depende muito. E eu também jogo um pouquinho a responsabilidade
para aqueles que estão lá atuando na área, porque às vezes deixa a desejar e joga a culpa todinha para a secretária, para o prefeito e tal. É claro que o prefeito leva toda a responsabilidade daquilo que acontece. Ele é o responsável pelos os funcionários. A sociedade também precisa parar de culpar tanto o Estado sozinho. Sim. Se você cai na rua, é porque tinha um buraco e é culpa do prefeito. Às vezes não é assim que funciona. Você também tem que ter essa clareza. Os vereadores de São Miguel que se elegem no plano de saúde, né? É um plano, não é nem um plano eleitoral, é um plano de saúde. Por favor, façam indicações. Pleiteiem verbas em Brasília. Aprendam a ter correlação de força com outros deputados e deputadas. Aprendam a fazer política de verdade. Tá meio difícil. Sem ter projeto social, projeto pessoal. Aqui tá difícil. Mas assim, todos os anos é normal, os marqueteiros de plantão é fulano da saúde, Beltrano da saúde, aquele da saúde. Eu costumo e seguro a minha fala. Eu não tenho medo de falar com todo respeito. Parem de furar o SUS. Bom, eu sou o que sou e não posso dizer mais nada em relação a isso, tá bom? Cláudio, Julião, o que é que a gente bate de frente mais hoje? Eu acho que todo mundo acompanhou a nível nacional o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Isso vale para todas as prefeituras. São os guardiões do Crivella. Sim. É o dinheiro público sendo aplicado para que as pessoas tumultuem grupo de WhatsApp e persigam pessoas como você, Emerson, jornalistas. Vocês não estão podendo chegar na porta de um hospital e gravar uma reportagem. O dinheiro público está sendo usado hoje para censurar os jornalistas e denegrirem as pessoas. Empregos fantasmas, se matéria pode dizer. Que está sendo repercutida no mundo inteiro. Mundo inteiro. Isso. Sabe o que me dói? O Crivella se elegeu no Rio de Janeiro, eu falo como evangélico, simpatizante dessa fé, no voto do evangélico no Rio. O Rio não aguentava mais aquela onda de festas, de carnaval, e deram uma chance a esse homem. Foi um erro. A Igreja Universal contrata os pastores para atuarem dessa forma no Rio de Janeiro. Isso é deprimente. O partido do PRB é uma vergonha para o Brasil. Bispo Macedo, se mude desse país. O senhor não é mais bem-vindo nesse lugar. Complicado, viu? Muito complicado. Como é que anda as redes sociais? Tem alguma pergunta que seja viável a gente colocar no ar, Noah? A Noah está ali acompanhando também as redes sociais e deve estar vendo como é que está funcionando aqui. E aí, se você tiver alguma pergunta, eu bato para o Cláudio Julião. Eu bato de volta. Aí eu bato de frente com você, entendeu? Aqui é assim, mas a situação é coadjuvante. Agora vamos falar sobre uma situação que está acontecendo lá no município de Boca da Mata, Cláudio Julião. Ali a eleição está pegando fogo. Uma complicação sem tamanho. Deixa eu tentar explicar para você mais ou menos o que está acontecendo lá, ou o que aconteceu. Inicialmente, de acordo com as informações que nós colhemos, a população diz, ou melhor, algumas pessoas que estão ali na região, de acordo com as informações que estão chegando, que o prefeito teria dado um drible em um candidato a vereador, ou melhor, prefeito, né? Um candidato a prefeito. Um drible porque todo mundo esperava que ele fosse apoiar um candidato. E no fim das contas, ele apresentou o sobrinho para ser candidato a prefeito e mais um vereador da cidade, que seria o Salvador, para ser candidato a prefeito. O detalhe de tudo isso é que eu entrei em contato com o prefeito e aí ele disse assim, eu não dou drible em ninguém, principalmente no eleitorado e no povo de Boca da Mata. Eu não dou drible. Eu coloquei o meu sobrinho e coloquei o vereador Salvador, que agora é candidato a prefeito, porque estavam bem cotados na pesquisa. Essa foi as palavras do prefeito de Boca da Mata, que falou comigo pessoalmente, né? Ele disse, eu não dou drible. Apenas eu vi que a outra pessoa, que estava cotada também, não estava bem nas pesquisas, e aí elas também não se entenderam, e aconteceu toda essa situação. Então,
É uma situação que deve ser bem analisada e colocada em pauta. Tem mais alguma informação relacionada a isso, Cláudio? A disputa lá é acirrada, é uma cidade muito importante, embora a usina hoje não tenha força que já teve um dia, a usina Triunfo, se eu não me engano. Sim. Você que é oriundo de Boca da Mata, Emerson, sabe muito bem. Fechou, né? Mas o Feijó é um homem muito habilidoso no mundo político. Sim. Ele chegou lá como um bom patrocinador, usando a FAF, e conseguiu descredenciar a família Tenório e foi prefeito de Boca da Mata e reeleito. É um homem que tem muita influência na Confederação Brasileira de Futebol, faz política na CBF e faz bem. Ele chegou a ocupar interinamente o cargo da presidência quando José Maria Marim, infelizmente, foi preso por corrupção nos Estados Unidos. A disputa lá fica entre o Bruno Feijó e o Salvador. A gente só não sabe a ordem da chapa. Na verdade, seria um é prefeito e o outro é vice. Agora ele ainda não decidiu o que é que vai acontecer. Salvador é o vereador mais bem votado da história de Boca da Mata. Tem serviço prestado, é um homem íntegro, honesto. Não adianta criar aqui um factoide. O Bruno é sobrinho. O que me chamou a atenção no Feijó é que ele não colocou o vice, ele não colocou o filho, que é o Felipe, que disputa uma cadeira de vereador pelo PCdoB em Maceió. Geralmente, quando se quer realmente estabelecer... ele colocou o sobrinho, né? Já para demonstrar que não tem cadeira hereditária. Embora seja da família. Eu não vejo nem dessa vez, até porque, como todo mundo diz, e a discussão todinha, é porque o Bruno não seria conhecido no município de Boca da Mata. Então, assim, uma pessoa que não apareceu, que não mora lá, que, assim, apareceu de supetão... É para comentar de forma... Né? Batendo de frente? É para bater de frente. O vice dele é o Walter Ascioli. O filho do Walter era cotado para ser prefeito, sim, o próprio Walter. Valtinho. O grande problema é que quando o Feijó foi afastado da prefeitura de Boca da Mata, o Walter fez alguns movimentos políticos perigosos. Ele destituiu a secretária de Educação e colocou a professora Rosa. E aí eu acho que por algum momento ele pensou que seria o prefeito da cidade e que o Feijó não mais retornaria. Há indícios que a Câmara estaria tentando armar um complô até para caçar o mandato. O Feijó retorna, faz uma revolução educacional, demite a secretária de Educação. E esse fato, eu acho que pesou agora na hora da disputa. Política é a arte da paciência. E às vezes as pessoas não sabem ser pacientes. E eu digo uma frase que eu carrego comigo. Nem todo atalho é um caminho. Talvez o Walter, naquele momento, entendeu que aquele atalho seria o caminho certo, fez um movimento complicado, pode ter perdido a chance de governar Boca da Mata. Nos outros lados existe o Zezinho Tenório, o Zé dos Santos, talvez o Luiz César. Mas a polarização fica entre Feijó, ou Salvador, e os Tenórios. É a disputa antagônica de Boca da Mata, como São Miguel sempre vai viver. Eu espero que isso acabe um dia. O Jatobá contra o Clemente como o Jatobá. Novas pessoas precisam surgir, novas lideranças, o espaço precisa ser ocupado. Infelizmente, Boca da Mata ainda vive isso. Agora é Feijó versus Tenório. Mas eu acredito que o Feijó tem uma larga diferença para conseguir fazer o sucessor. Espero, e aqui eu sou muito tranquilo, vou bater. Você acha que ele consegue transferir os votos dele para o sobrinho? A política é muito dinâmica. Eu acho que a indicação deveria ficar no campo de quem já lidar no mundo público e a sociedade assimila melhor. O Salvador. Eu não conheço. Eu sei apenas do release político. O Salvador seria a indicação, eu acho que, importante naquele momento. O Bruno Feijó, ele está chegando agora, acho que deveria até disputar um cargo na Câmara de Vereadores. Eu acho que ele deveria ir para vereador, realmente. Mas é a leitura que o comandante-geral naquele município está fazendo, é salutar e é legítima. Muito bem, tá aí. Falou Cláudio Julião a respeito dos assuntos de Boca da Mata, a gente colocou em pauta. E é uma situação para você, bocamatense, avaliar quem deve ser realmente o prefeito. Quem vota é o povo, viu, Cláudio? Quem vota é o povo. Independentemente se o prefeito vai colocar o Bruno, se vai colocar o Feijó, se vai colocar sei lá quem vota é o povo e é o povo quem decide. Se o Valtinho Ascioli estiver bem cotado e ele quiser entrar, e ele quiser disputar também, é uma situação, né? Com certeza, é um racha. Mas aí, o Valtinho Ascioli, ele pode disputar sozinho ou ele iria para o mesmo partido? Não, eu acho que eu digo o seguinte, na política tem rachas que funcionam, tem rachas que não funcionam. Nesse momento, para o Feijó não é interessante um racha. E já dizia Ulisses Guimarães, o grande político é aquele que cisca para dentro e não cisca para fora.
Agora, se o Feijó não tiver a capacidade de ciscar para dentro e o Valtinho Ascioli unificar forças com o Tenório, aí a disputa vai ser pesada. O grande problema é que eu já sei que existem alguns materiais, né, públicos de pré-campanha circulando. Feijó é Salvador, Salvador é Feijó. Algumas pessoas fazem a alusão ao próprio Gustavo Feijó. Mas, se for o Bruno, esse Feijó for do Bruno, aí eu acredito que, como diz no ditado popular, o Valtinho vai sair magoado. Muito bem, nós temos uma pergunta agora de uma das nossas internautas. Pode fazer a pergunta, Noah. Quitéria Julião, vocês são a favor das capitanias hereditárias do século XXI? Eu acho que as capitanias hereditárias já foram extintas. Eu não sou muito fã das famílias que dominam prefeituras por mais de 8 anos. Eu acho que quando você termina um mandato, é salutar o grupo poder continuar na disputa política e pública, desde que a indicação seja de uma pessoa que não tenha parentesco com você, seja do seu grupo. Isso é normal. Emerson, nós somos amigos, companheiros aqui de tribuna. Se um dia eu vier a me candidatar a alguma coisa, eu não estou dizendo que sou candidato, mas fazendo uma conjectura, por que eu tenho que passar o meu mandato para o meu filho? Por que eu tenho que passar o meu mandato para minha mulher? Por que eu tenho que passar o meu mandato para uma mãe ou para um pai? Porque é dinheiro no bolso. Entendeu? Eu tenho que aprender a lidar com as pessoas e entender o tempo de cada um. Talvez pode ser o seu tempo, Emerson, e você ocupar e você levar a filosofia do grupo em frente e fazer política de verdade. Aqui em São Miguel nós vemos isso na Câmara de Vereadores também. Os pais estão se aposentando e de herança estão deixando as cadeiras. Mas aí você fala uma coisa muito importante. Eu vou apenas responder a pergunta. Sou contra a capitania hereditária. E vou responder essa pergunta da seguinte forma, olhando no seu olho, Emerson. O povo também vota, né? E, infelizmente, apenas o povo acaba reelegendo essas pessoas ou seus familiares. É lamentável. É lamentável, infelizmente a situação é essa, né? Mas eu também não concordo não com essa situação, entra pais e entra depois o pai já aprova o filho, já bota lá. Eu acho que o Bruno não deveria nem estar nesse quadro lá em Boca da Mata. Concordo com você. Assim como eu acho agora, voltando agora para a política, saindo lá de Boca da Mata, deixando a pauta de Boca da Mata de lado. Pessoal de Boca da Mata, agradeço demais pela audiência, você que está nos assistindo. E espero realmente que Boca da Mata tenha o prefeito que merece. Você, bocamatense, é quem tem o poder do voto. Tá certo? Lembre-se disso. Batendo de frente, você é quem tem o poder do voto. Agora, vem para cá, para São Miguel dos Campos. Vamos falar de São Miguel dos Campos um pouquinho. E a gente fala aqui, Cláudio Julião, a respeito de hereditário. Você falando de hereditário, né? Família Pereira entrando em São Miguel dos Campos. Será se existe hereditarismo aí? É 20 anos para sair do poder, com todo respeito. Eu estou fazendo uma análise política, eu espero até que as torcidas não fiquem muito enfurecidas. As pessoas têm que lidar com o contraditório. Eu estou apenas aqui complementando, fazendo meu trabalho. São 20 anos, o processo é esse, é natural. Você olha, Junqueiro é assim, Campo Alegre vai ser assim, Teotônio, a oposição começa a se levantar agora. Nivaldo Jatobá aqui foi assim. O único que não conseguiu dar uma sequência nesse processo aqui foi o George, por algum erro político. Está tentando consertar, paciência, eu respeito. Mas são no mínimo 20 anos. A não ser que a legislação mude. Porque assim, você vence, faz um bom mandato, reelege 8. Você indica o sucessor 4. O seu sucessor também vai querer se reeleger. A sociedade pode assimilar e o grupo ficou forte. Mais 8, 16. Talvez você consiga fazer o sucessor do sucessor, mais 4, 22. Aí quando você vai se reeleger, a oposição já se levantou. É assim, é natural no processo. Na presidência da República foi assim, no governo do Estado é assim, em São Miguel foi assim. Por que com a família também não vai ser diferente? Eu não duvido nada, né? Agora, se nós formos falar de capacidade, porque também tem tudo isso, a família Pereira tem uma capacidade incrível de fazer uma administração e deixar a cidade muito bem, obrigado. Eles têm, a desenvoltura deles, é grande, importante dizer muito... que eles se seguram em cima do próprio planejamento de governo. Não é algo usurpador. Não. Eles empregam dinheiro público principalmente na área de infraestrutura e os projetos sociais.
e a ação social que atende. Mas eu acho que as pessoas têm que se contentar com eleição, reeleição, sequência para outro grupo. Bom, de todo caso, eu vejo o seguinte, porque tem muita gente dizendo assim, não, eu não quero a família Pereira, eu quero um dos miguelenses, e é tudo que as pessoas querem realmente é um dos miguelenses. Eu não estou aqui para defender A, B, C ou D, entendeu? Até porque eu não tenho papas na língua. Acho que a democracia eu quero existe. o melhor para São Miguel dos Campos. Se o melhor for ele, então que venha ele. Se o melhor é George, que venha George. Se o melhor é Pedoca, que fique o Pedoca. Mas quem vai decidir, no meio de tudo isso e da nossa análise, quem vai decidir é o povo, é a população, é o voto. O direito de ir e vir está assegurado na Constituição Federal. As pessoas têm direito a se candidatar em qualquer parte do país. A legislação permite, o campo legalista permite também. Então esse discurso, não é miguelense, é de fora, eu acho que, vamos ser muito sinceros, preparem os marqueteiros, façam política de verdade, a campanha está ensandecida, talvez isso não pegue bem na rua. Pois é, eu tenho uma outra visão relacionada a isso, e essa política é a política das redes sociais, Cláudio Julião. Sim, claro. Quem tiver quem tiver aí bem acompanhado de uma estrutura de comunicação boa, é que vai levar essa política. Os jornais são fundamentais. Fundamentais. Eu vejo hoje o George um pouquinho na frente dos candidatos em termos de pesquisa. O que você avalia? Eu costumo não falar sobre pesquisa que eu não vejo e não vejo registro. Até porque isso rende responsabilização eleitoral. Eu vou falar sobre os números da última que eu vi, foram registradas pelo IBRAP. Uma ampla diferença. Agora, torcer para que ele mantenha. E torcer para que os outros que queiram vencer consigam ultrapassar. Sim, sim. O que você acha que vai ser diferente? Porque nós temos aí, nessa pesquisa que você falou, nós temos dois tipos de eleitores, né? Nós temos o eleitor do Pedoca, um pouquinho mais recuado, e temos o eleitor do George, que é mais avançado, é mais declarado, né? Ele se declara publicamente, eu sou George Clemente e tal. Esse eleitor é um eleitor que pode trazer problemas no futuro ou não? Eu acho que não. O eleitor do George é declarado por ser oposição. Aqueles que têm a hombridade de sair à rua e defender o nome de qualquer que seja o candidato merecem respeito. Os eleitores do Pedoca, eles costumam ser mais retraídos por conta dos vínculos que tem com a administração pública, e quando você mexe no bolso do trabalhador é um pouco diferente. E é difícil. Eu não entro nessa discussão aqui com muito respeito a todos. Mas cada eleitorado tem seu perfil. E também nós no Brasil, nós vivemos o sistema presidencialista, é a visão do líder. O George é essa liderança carismática, não tem mais discussão, é um quadro de massa. Ele polariza 5 mil votos na rua. Então, pelo jeito dele, carismático, muito tranquilo, sempre acessível, pelo que eu percebo, as pessoas incorporam isso daí, tentam reproduzir ele. Isso é psicologia pura, isso acontece. O Pedoca é aquela pessoa mais discreta, mais dele, mais calado, fala pausado. Então as pessoas costumam seguir esse modelo também. E eu tenho que falar, e é uma verdade, o seu grande articulador político, que é o seu tio, Tadeu Alves, é uma pessoa mais discreta do que todos. Mal anda na cidade, vai trabalhar na prefeitura, vai para sua casa em Maceió e costuma sempre atuar nos bastidores. E aí as pessoas que querem um dia ser o Tadeu, que não é crime nenhum, eu acho que é um homem distinto, eu não tenho nenhuma ressalva negativa, tentam reproduzir esse perfil também no mundo político. Ser discreto, atuar pelos corredores, ventilar boa correlação de força, mas isso nem sempre funciona na rua, cada um tem que ter o seu estilo. Embora eu tenha que admitir que no quadro político hoje o Pedoca está bem mais colocado em termos de situação, embora esteja com a máquina na mão, eu posso dizer que hoje no quadro político ele sai na frente mesmo. Discordo. Eu sou do tipo muito mais pragmático e eu sou muito aquilo. Eu vejo o Pedoca na frente pelo quadro político. Mas pelo acredito que fez nos 6 últimos meses. Fez o planejamento de governo nos 6 últimos meses. Sim, eu acredito que o Flávio pode, então,
Tá definido essa eleição. Quer passar uma Mais uma vez. Vamos passar uma realidade aqui, agora nós dois. A eleição em São Miguel está empatada. Você acha que tá empatado? A eleição em São Miguel dos Campos está empatada. A polarização aqui é Geórgio, Pedoca e Geórgio, não tem mais o que se discutir. Sim, você está dizendo isso, mas aí na eleição passada nós não tínhamos uma terceira força, né, que pode dividir os votos. Você acha que Fernando vai ter 1.500 votos? O Fernando ele consegue alcançar a marca de 5.000 a 6.000 votos. Aí você tira 5.000 votos do Fernando, você tira mais nós temos 5.000 votos do Geórgio e nós temos mais 5.000 votos dos Pereiras. Sim, sobrou 15.000 votos para a disputa. 10.000 votos não votaram na última eleição. Sim. E mais 5 votos foram nulos ou foram... como é que se diz? Nulos ou... Muitos daqueles que não votaram são candidatos a vereador, pré-candidatos a vereadores nessa chapa. Sim. O cenário é outro, tá mudado. Não é por isso que eu estou dizendo, mas aí... A disputa é acirrada. Aí você tem aí 15.000 votos, que eu digo que tem 22.000 votos aí, no geral, né? Mas a gente não pode esquecer que o Flávio vem pelas beiradas. 2.000 votos. Você quer ver um detalhe? O Geórgio, se o Geórgio tivesse feito aquela parceria antes, que não foi feita com o... Como é o nome dele, que me fugiu agora da memória... que está com uma chapa, o filho dele agora é candidato a vereador, Jairo Ramos. O Jairo Ramos, na eleição passada... Jorge era o prefeito de São Miguel. O Jorge era o prefeito de São Miguel. Foi os 1.500 votos que faltou, não é? Aí agora esses votos já vai para o Geórgio, no caso. Né? Porque estava na chapa do Chiquinho. Certo. Chiquinho agora fica na chapa do Geórgio. Não sei, ele não disse e não fez convenção. Ele vai apoiar o Geórgio. Não posso apontar isso porque não tenho essa informação e também não houve convenção. Eu acho que tudo se define entre o dia 15 e 16 de setembro. Uhum. Bom, eu gosto de falar um pouquinho, entendeu? Então você vai analisando aí. Eu só estou chutando para ver se sai alguma coisa que ele sabe. Só não quer falar. Isso aqui sabe, menino. Mas ele fica, olha, segurando. Bom, de todo jeito, nosso horário nós estamos chegando ao fim. Ele está dando graças a Deus aqui. Tá chegando ao fim. Mas eu espero, graciosamente, que você esteja conosco na próxima quinta-feira para falar um pouquinho mais de política. Cláudio Julião. Emerson, eu quero agradecer. Eu acho que hoje foi realmente um bate-bola pesado. Bateu, respondeu, bateu de frente. Quero lhe elogiar pela sua roupa. Queria eu ter essa elegância. Talvez Salomão não teve essa elegância no Egito e na Bíblia Sagrada. Você tinha que falar da minha roupa porque uma hora você dessa. Tá elegante. Meu Deus do céu. Olha. Mas deixa eu mandar um forte abraço para Larissa, culpada. Grande jornalista. A Larissa tá ali avaliando, viu? Fica, né? Será? Tá sim. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, um forte abraço para você que ficou comigo até agora, 9 horas da noite. Eu agradeço. Nós, excepcionalmente, começamos às 8 horas e acho que será interessante começar às 8. Nós vamos avaliar, porque é até melhor para os nossos convidados e para o meu convidado, Cláudio Julião, chegar no horário, que ele nunca chega. Mas... Esse é um bom chefe. Entendeu? Mas aí... Show de bola, obrigado pela sua audiência e até a próxima quinta. Eu me despeço tchau. do Batendo de Frente desta noite. Tchau.